Ontem eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Eduardo Moreira. Eduardo Moreira é a sensação da esquerda, né? É o pensamento econômico da esquerda, né? O cara tem um currículo, tem uma articulação, tem bastante relevância e resume todo o entendimento, né? A falta de entendimento, no caso, da esquerda, e sai espalhando a sua mensagem confusa pelo Brasil. E ontem ele estava aqui na minha cidade. E eu já tinha acompanhado o trabalho dele, né, em alguns vídeos, alguns artigos, e o trabalho anterior dele também, que inclusive tem alguma relevância, principalmente na parte de empreendimento, né? Ele chegou a empreender forte, o que até me chamou um pouco mais a atenção, né? Para ver como é que ele conseguiu chegar a conclusões tão diferentes, tendo uma experiência que deveria levá-lo ao contrário. Mas o final é que assim como o Ciro, ele entende, ele sabe do que está falando, mas por algum motivo a intenção é totalmente diferente. Então eu fiz uma 7, pelo menos, anotações aqui, que como a palestra ela foi bem curta, né, bem justa, e a parte de perguntas foi limitada a perguntas por escrito que as pessoas faziam durante a palestra, né, e não no final, então acabei não tendo oportunidade de escrever, né, e manifestar de forma produtiva ali, né. Poderia fazer perguntas, mas as perguntas que eu iria fazer ele já estava tratando na palestra e as respostas também já eram previsíveis, eu já conhecia, então ficaria meio, né, um jogo de 1 a 1 ali. Eu teria que pegar a palestra inteira e passagens dela para poder fazer uma crítica, né, objetiva ali, forçar ele a responder alguma coisa que ele ainda não tenha respondido. Que é mais ou menos o que eu acabei anotando aqui. Então, uma das coisas que sempre falam, né, tudo que ele diz é o que os deputados do PT e os antirreformistas colocam, e ele apenas só faz isso com um pouco mais de habilidade. Então, quando ele diz que ele reconhece que a Previdência depende de impostos, né? Em alguns momentos ele diz que a Previdência não é deficitária, mas assim como qualquer defensor, né, quando você pergunta como assim não é deficitária, porque o tempo de contribuição não cobre o tempo, né, que a pessoa vai receber de benefícios, e nem o número de pessoas que entram no sistema cobre o número de pessoas que começam a receber os benefícios. Então como que ela pode não ser deficitária? Então eles falam, sim, tem os impostos, né? Temos a seguridade. Então quer dizer que o sistema não é só colaborativo, ele é mais do que colaborativo. Ele conta com o dinheiro das próprias pessoas que estão recebendo os benefícios e aí pagam impostos e depois recebem de volta. Então é um jogo de faz de conta. A pessoa paga para o Estado e o Estado dá uma volta com esse dinheiro, consome um bocado dele e depois devolve a diferença, o que sobra para ele de volta. Então é um sistema solidário até demais. Depois uma das grandes justificativas também de se manter, né, o sistema previdenciário é que ele é uma colcha é um colchão, né, um colchão para amparar os desamparados. Isso se repete várias vezes mas em momento algum eles colocam qual é o custo disso e qual poderia ser o custo disso, né? O porquê que o custo é esse que se apura. Primeiro que eles não apuram o custo e caso fosse apurado eles nem se atrevem a justificar porquê que a Previdência é simplesmente metade do orçamento público. Isso para mim é um péssimo sinal, né? Você não pode apenas usar isso como justificativa e não atentar para que isso é um péssimo sinal de uma coisa muito grave e que não está sendo resolvida, que não está sendo atacada, está usando isso como uma justificativa para continuar mantendo esse problema. Uma sociedade em que você gasta metade do orçamento para manter desamparados, ou tem muito desamparados, ou esse desamparo está consumindo a sociedade toda. E se não se atacar isso, não vai ter futuro, vai ficar cada vez pior. Depois como se ele chega a reconhecer como que a Previdência, ele chega a reconhecer que era deficitária em alguns pontos e ele reconhece que a saída para isso é o lançamento de dívida. E tem uma parte
em que ele tenta fazer aquele jogo do ovo e a galinha, né? Ele coloca um slide perguntando, mas quem veio primeiro, né? Qual que é a relação? A dívida que gera a retração do PIB, né? Não crescimento da economia, ou o contrário? É claro que eles vão falar que o não crescimento do PIB, ou a retração do PIB, é que causa mais desequilíbrio e mais dívida. E ele ignora a relação de uma coisa com a outra. Sendo que a justificativa para o não crescimento do PIB ou para um encolhimento é cíclico, simples assim, é dado, é divino, é natural, né? E não há nada o que fazer sobre isso, nem investigar, né? nem é investigado como que acontece esses ciclos, qual o tamanho dele, qual o intervalo dele. É como se fosse, nem as chuvas, né? As chuvas a gente prevê, a gente sabe qual é o fundamento, como é que acontece, né? Terremotos, erupção vulcânica, tudo a gente sabe, mas os ciclos econômicos não, são fenômenos que não são nem naturais, parecem ser sobrenaturais, e isso é uma coisa que me incomoda também, porque eles ignoram totalmente a relação que isso tem com dívida pública e com desequilíbrio fiscal. E é interessante porque quando ele tenta arranhar, né, uma tentativa de analisar a relação inversa, né, que o desequilíbrio fiscal ou a dívida atrapalharia o crescimento do PIB, ele começa a fazer uma descrição da geração de riqueza, né? Ele descreve bem a relação com o investimento, né? Que é necessário um investimento para, ao fim, ter a riqueza. Só que ele não define bem a riqueza, né? Ele faz uma analogia do milho, isso eu não tinha visto ele fazer ainda, que é pertinente, né? Você tem que investir tempo, terra, semente, água, trabalho, para no final ter um milho. Mas ele para ali, ele considera que o milho tem um valor absoluto, né? Que não importa se foi produzido muito milho ou pouco milho, se teve demanda maior de milho ou menor de milho, ele desconsidera isso e só diz que o milho tem valor e pronto, já é o suficiente na teoria dele. E outra coisa, bom, ainda retomando ali a justificativa da Previdência, né, um comentário que eu iria fazer era que se a justificativa maior da Previdência é confrontar a realidade da economia, onde tem muitos desempregados, muitos desamparados, trabalho informal, e desconsidera-se o custo para amparar esses... Desconsidera-se que o custo para amparar esses desamparados sai da própria economia e sai desses próprios desamparados. Quer dizer, ele as pessoas, essa proposta ela não tenta reverter o mecanismo, não tenta resolver. Ele acaba usando como essa justificativa e acaba aprofundando ele, porque ele mesmo reconhece lá no final, ele reconhece que nós temos um problema, que é a dívida, e existe um teto, mas ele considera tranquilamente quebrar esse teto e gerar mais dívida, mas não, agora a gente vai ter um business plan, né, a gente vai ter um planejamento estratégico muito bom que agora vai dar certo. E assim, ó, é chato, né, eu não gosto de tentar adjetivar as pessoas, mas se existe uma definição para burrice, é você fazer as mesmas coisas repetidas vezes esperando um resultado diferente. E aí eu pergunto, que tipo especial, né, de raciocínio é esse que pensa, nós lançamos dívidas e fizemos investimento público todo esse tempo e não houve resultado. O resultado é que a gente só ficou com a dívida, mas agora vai dar certo. É questionável a inteligência desse raciocínio, pelo menos. Eu achei legal porque essa palestra ela foi feita para os servidores públicos federais, né, no ambiente dos servidores públicos federais. E 3 coisas que eu só achei positivo que ele reconhece e concorda, que são o ajuste de parâmetros da idade, não da idade mínima, mas do tempo de contribuição, que tem que ser revogado o tempo de contribuição, porque os maiores beneficiários são os servidores, são os que têm mais estabilidade, são os que têm os melhores salários e se aposentam aos 55 anos. E ele reconheceu que isso é inviável. Ele falou isso na palestra e eu fiquei até impressionado, porque uma das coisas que mais incomodam o funcionalismo é isso, é como assim eu não vou poder mais aposentar aos 55, vou ter que trabalhar até os 60, 65. Para eles é impensável, apesar de isso ser o mundo real.
Mais uma vez fica insistindo de que a aposentadoria hoje tem uma função social espetacular e que isso implica inclusive em saúde para a população. E eu pergunto, que saúde? Né? Qual é o aposentado, né, daqueles 80% que recebe o salário mínimo ou até dois, consegue fazer alguma coisa sozinho, sem depender de ajuda, de apoio, de parentes? Além da revogação, né, ou da exclusão do tempo de contribuição para a aposentadoria, ele também concorda com a previdência complementar, que já existe para o servidor público, que inclusive ele aponta, né, que a campanha mais forte que tem pela reforma é o fim dos privilégios, e isso aí eu sou obrigado a concordar com ele, com quem critica, que realmente esse acaba não sendo o aspecto mais forte dessa reforma, porque o grosso dos privilégios eles já foram atacados em outras reformas. Só que ainda tem muita gente com a expectativa de obter essa vantagem, né, nos privilégios que vinham desde antes. Então, tem muita gente que já estava no serviço público, né, ainda antes da última mudança de parâmetros, e para eles continua valendo isso. Apesar de não poder revogar, porque não se pode, né, cassar direito adquirido, essa reforma ela faz uma pressão para que esse pessoal que ainda tinha 5, 10, 15 anos nessa expectativa dos privilégios da regulamentação anterior, sejam migrados, né, que encontrem e optem por outras opções que onerem menos a Previdência Pública, né, e eles arquem com algum risco, mas também para ter alguma vantagem para ele, mas sem pesar, né? Então, ele reconhece a importância da previdência complementar, que já existe hoje, que tem que ser incentivada, e que isso caberia. Talvez, se não o único, mas o mais importante ponto de que realmente caberia debate era a capitalização 100%. Né? A crítica total da capitalização, eu acho que não saiu do zero, ninguém colocou nenhum argumento objetivo, né, para ser trabalhado, né? nem ele, não cheguei a ver fazendo. Eu já vi outros fazendo em outros ambientes, mas nem ele nem os deputados eu vi desenvolvendo uma crítica à capitalização, a não ser o custo da transição, e que é justamente o ponto em que eu reconheço que cabe-se um debate, né? Uma capitalização 100% tem um custo que é complexo, no mínimo complexo, né, fazer esse cálculo e de quanto vai custar e de qual que seria o retorno, de qual que seria o benefício. Tá? É claro que numa visão liberal qualquer custo compensa, né? Porque não que vale qualquer preço, mas que sim, o retorno vai ser maior. E é isso que nós precisamos resolver o porquê que tem tanta gente desamparada, tanta miserabilidade, né? Não faz sentido a gente pensar num colchão, né, para amparar ali os desamparados que custe metade do orçamento, porque isso aí não deveria passar de 0,5% da população, né? Pessoas acidentadas, acamadas, com doenças crônicas, que esses são os amparados. Os outros todos deveriam estar ocupados em alguma coisa. Então, se não está ocupado, temos que atacar esse problema. E aí ele faz, por último, né, uma crítica que eu já vi o Ciro fazer, e o Ciro parou um pouco antes, que é assim: tem que ter investimento para resolver esse problema, né, dos miseráveis que estão fora da geração de riqueza, do sistema econômico. E aí, como ele descreveu antes, o investimento, né, ele descreveu muito bem o investimento, depois ele diz que só pode acontecer de duas formas, que é ou por iniciativa privada ou por iniciativa pública. Aí ele diz que a iniciativa pública foi proibida de fazer investimento. Na verdade, ela não foi proibida, na verdade, ela fez errado nos últimos 20 anos, pelo menos. E foi o pior investimento possível, porque foi cruzamento de dívida, caro. Aliás, assim, não existe investimento público positivo, tá? Porque assume-se que um ente central vai fazer escolhas no lugar de todo o resto da sociedade, o que vai
diretamente implicar na limitação do valor final daquele produto. Se você só tem um produto, se você só produz milho, no final esse milho não vale muita coisa. Agora, se cada um escolhe produzir coisas diferentes, então aquela que for mais demandada, em função do número de opções que tem e do volume de cada opção que foi oferecida, aí sim você vai ter geração de riqueza, que é muito mais opções. Não basta produzir um monte de uma coisa só, que isso não é a melhor definição de riqueza. Quando tanto ele quanto o Ciro fazem uma crítica à iniciativa privada de que ela não investe, né, e não se pode esperar que ela invista, eles tentam explicar isso fazendo uma caricatura, né, da iniciativa privada, colocando que existem apenas 6 famílias que detêm todo o capital possível para investimento e que elas colocam uma série de condições para investir e nunca investem. Mas eu fico pensando, por que só existem 6 famílias? E a 7ª, e a 8ª, e a 80ª, e os fundos de investimento, e os próprios bancos, e o capital estrangeiro, né, e o capital cooperativado? Eles não contam, eles simplesmente são desconsiderados, descartados. E eu digo mais, o que acontece hoje é mais ou menos isso, mas é porque todos esses outros capitais, né, esses outros potenciais investidores, eles são realmente proibidos de investir. Tá? Porque com toda a carga tributária, com toda a regulação, com todo o peso que se coloca para sustentar, inclusive, esse sistema previdenciário oneroso, dispendioso e cheio de distorções, faz com que todo o capital menor tenha barreiras intransponíveis para poder concorrer com aquelas 6 famílias. E é exatamente isso que ele, o Ciro e esses pseudo-economistas de esquerda estão empenhados em manter. Então, bom, moral da história, tá? Sem novidades, só foi interessante esse tempo para se concentrar um pouco mais na fala dele e perceber os truques, né? Novamente, né, já havia percebido, mas já dominar quais são os truques, né, desses raciocínios que apelam para coisas geralmente ou subjetivas ou invertidas ou entendimentos parciais. Então, eu voltei mais convencido ainda de que sim, o maior problema da reforma da Previdência é que ela está atrasada. É urgente, tem que ser feita e no formato do Paulo Guedes.